O vulcão das Furnas é um estratovulcão ou vulcão compósito, à semelhança do vulcão do Fogo e do vulcão das Sete Cidades, seus vizinhos. Eu, quando me refiro a que é um vulcão, um estratovulcão, quero com isso dizer que é um vulcão constituído por uma sequência alternada de lavas, de esquadas lávicas e de materiais de projeção, piroclastos, tais como cinzas, bagacinas, bombas, blocos, etc. É também um vulcão poligenético. Isto significa que foi um vulcão que se formou na sequência de inúmeros episódios vulcânicos separados no tempo geológico. A primeira configuração deste vulcão seria idêntica à montanha do Pico. Portanto, seria um grande aparelho vulcânico, de forma mais ou menos cônica e de vertentes mais ou menos abruptas. Reconstituir a história vulcânica deste vulcão das Furnas passa pela observação dos depósitos que o constituem e que nós podemos observar. Olhando para esses depósitos, a primeira coisa que ressalta é que eles são constituídos fundamentalmente por materiais muito ricos em sílica, materiais muito evoluídos, são fundamentalmente o que nós designamos por traquitos. Isto permite-nos dizer que este é um vulcão silicioso. E porquê? Isto é indicativo de que em determinada altura se constituiu por debaixo deste vulcão um grande reservatório que nós chamamos uma câmara magmática, que provavelmente estará a uma profundidade da ordem dos 4 km, onde o líquido magmático, que não é mais do que rocha fundida, mais ou menos enriquecida em gases vulcânicos e em cristais pré-formados, tem a capacidade de ir evoluindo através de processos muito complexos, de natureza geoquímica e termodinâmica, e que conduzem ao enriquecimento nesse líquido de determinados elementos químicos. E salientava que nesses elementos a sílica, entre esses elementos que são realmente determinantes no tipo de erupção que eventualmente possa ocorrer relacionada com esse líquido. Então, quando são criadas condições físicas que permitem que esse líquido que está aí aprisionado, esse líquido magmático, consiga vir à superfície, ocorre uma erupção e, no caso das Furnas, essas erupções foram altamente explosivas, exatamente por estarem relacionadas com esses líquidos muito evoluídos, muito ricos em sílica. Podemos salientar que ao longo da história geológica do vulcão das Furnas, pelo menos 2 grandes episódios vulcânicos de grande e de alta explosividade e de grande magnitude ocorreram. Um deles terá sido há cerca de 30 mil anos e que foi responsável pela formação da primitiva caldeira, a caldeira que nós chamamos de uma caldeira exterior, com diâmetros variando entre 5 e 9 km. Depois ocorreu há cerca de 10 mil anos um novo grande episódio também de natureza do tipo pliniano, subpliniano, de grande explosividade e que foi responsável pela formação de uma nova caldeira menor que está inserida na primitiva caldeira com diâmetros variando entre 3,5 e 6 km. Depois destes grandes episódios, muitos outros ocorreram, alguns também responsáveis por outros colapsos e que originaram depressões, como aquela onde se encontra instalada a Lagoa das Furnas e outra onde se encontra o povoamento das Furnas. O facto de ocorrerem esses colapsos resultam de quê? Resultam exatamente de a câmara magmática, na sequência de grandes erupções, ficar total ou parcialmente esvaziada e, em consequência disso, o aparelho vulcânico sobrejacente fica sem suporte físico e acaba por colapsar.
Em tempos mais recentes, e aqui poderia referir em tempos históricos, portanto depois do povoamento da ilha, ocorreram provavelmente duas erupções. A primeira, exatamente na altura em que estão a chegar à ilha os primeiros povoadores, volta de 1440, e em 1630 uma outra muito melhor documentada e que provocou algumas mortes, com características de início de grande explosividade, de grande magnitude, e depois numa fase efusiva com instalação de um domo traquítico também. A nível também ainda deste vulcão, convém salientar que ele está altamente afetado por sistemas tectónicas, portanto falhas de direção diversa, predominando no entanto as de direção oeste-noroeste, este-oeste, que são as direções que predominam em todo o arquipélago dos Açores. Exatamente na sequência do jogo que essas falhas tiveram, umas com as outras, terá resultado a criação deste vulcão exatamente nesta zona da ilha, bem como a distribuição dos diferentes centros eruptivos que nós conseguimos visualizar no interior das caldeiras, bem como a distribuição dos campos fumarólicos e das águas termais. Este é sem dúvida um vulcão de alto risco vulcânico, é um vulcão que neste momento se encontra num estado de repouso, que em qualquer altura pode ser reativado. No entanto, no momento atual de conhecimento científico, nós poderemos dizer que a população, de certa forma, pode estar tranquila, porque há uma série de metodologias que permitem detectar variações no comportamento do vulcão. Penso que pior neste momento e diariamente o pior risco para a população está relacionado com as emanações gasosas, portanto são libertados em diferentes pontos daquela bacia, daquela grande caldeira, emanações gasosas, gases provenientes do interior da Terra, alguns deles com grande perigosidade para a saúde humana, quando são ultrapassados determinados teores. Esses teores, sendo ultrapassados, podem inclusivamente provocar a morte. Independentemente disso, é na realidade um vulcão extraordinário, de uma beleza extraordinária, que permite que as pessoas vivam em determinada tranquilidade no seu interior.